Eu não fotografo mortos. Eu fotografo o que sobra. Há uma diferença. Os vivos carregam expressão demais. Contrações involuntárias, pequenas mentiras escondidas no canto da boca, olhos que fingem não ver. O morto não finge, ele apenas é. Hoje é um homem de 83 anos. Trouxeram-no ainda com o cheiro do hospital preso à roupa, desinfetante barato, soro, metal. Coloco-o sobre a mesa. O corpo faz um som baixo quando encosta na superfície. Não um impacto, um deslocamento interno, como se os líquidos ainda estivessem decidindo onde repousar. Retiro o paletó. A pele do tórax é fina, translúcida em alguns pontos. Veias azuladas serpenteiam sob a superfície como raízes rasas. Toco seu braço. Frio. Mas não é o frio que as pessoas imaginam. Não é gelo. É densidade. A pele cede sob meus dedos como papel molhado. Levanto a mão dele. A rigidez já começou a se instalar. Os dedos permanecem semiflexionados, como se ainda segurassem algo invisível. Deslizo meus dedos pelos dele. As unhas estão levemente arroxeadas. Há sangue sedimentado nas extremidades. Gravidade ainda trabalhando, mesmo depois do fim. Endireito os dedos com cuidado. A articulação resiste um pouco. Depois cede com um estalo seco, quase educado. A mandíbula está pesada. Sempre me surpreende o peso da mandíbula. Abro levemente sua boca. A língua repousa espessa no assoalho. Os dentes parecem maiores agora, com o lábio retraído. Fecho, ajusto, suavizo. Inclino a cabeça 2 graus para a direita. Agora os olhos, sempre os olhos. Encosto o polegar na pálpebra superior, o indicador na inferior. Deslizo. A pele é fina demais aqui, quase transparente. Pressiono. Sinto o globo ocular girar sob o tecido. Fecho. Permanece fechado por 2 segundos. 3. Abre. Lentamente. Não é um espasmo. Eu sei reconhecer espasmos. Isso é deliberado demais. Respiro pelo nariz. Repito o movimento. Desta vez seguro por mais tempo. Pressiono um pouco mais. Sinto a leve resistência da órbita. O olho gira novamente sob meus dedos, como se procurasse posição. Solto. Abre. Mais devagar. Mas abre. E desliza. Não para o teto. Não para a luz. Para mim. O foco não deveria existir mais. A córnea já começa a perder o brilho natural. Há uma leve opacidade se formando na superfície. Mesmo assim, há direção. Eu me inclino. Aproximo meu rosto do dele. Observo a pupila, fixa, dilatação média. Nada anormal. Nada que justifique o que sinto agora. Minha pele arrepia. Não por medo, por reconhecimento. É como se ele estivesse me avaliando. Não como se estivesse vivo, mas como se estivesse ciente. Minha garganta seca. Eu rio baixo. Um som pequeno demais para ser coragem. Não é assim que funciona. Seguro novamente a pálpebra. Deslizo com mais firmeza. A pele se move sob minha pressão. Fecho. Seguro. 5 segundos. Solto as pálpebras. Os olhos permanecem fechados. Eu sorrio e então abrem, mais rápido dessa vez. E o globo ocular desliza, direto, para mim. Não acima, não ao lado, em mim. Eu sinto algo estranho no estômago. Não é medo, é curiosidade. Puxo a cadeira, sento diante dele. Fico na mesma altura. Olho dentro do olho opaco. A superfície começa a ressecar nas bordas. Pequenas linhas se formam como fissuras em vidro. Mesmo assim, há profundidade. Eu me pergunto pela primeira vez: o que você está vendo? A câmera já está montada, a luz ajustada. Eu poderia simplesmente fotografar assim, olhos abertos. Seria mais honesto. Talvez seja isso. Talvez o erro sempre tenha sido fechá-los. Levanto-me. Posiciono o corpo. Inclino levemente o queixo. Ajusto o paletó. Passo a mão pela testa fria.
Ele continua olhando. Eu atrás da câmera. Meu dedo repousa sobre o disparador. Por um instante, juro que a pupila dilata. Apenas um pouco. Eu prendo a respiração e disparo. O som do clique ecoa mais alto do que deveria. Eu não me movo. Ele também não. Mas agora tenho certeza. Ele não queria que eu fechasse seus olhos. Eu passei a noite pensando nos olhos. Não no homem, não no rosto, nos olhos. No modo como deslizaram. No tempo exato que demoraram para abrir. 2 segundos. 3. Tempo demais para ser reflexo. Tempo demais para ser acaso. Abro um livro antigo de anatomia, capa dura, cheiro de mofo e papel úmido. Folheio sem pressa. Ilustrações amareladas, camadas, músculos, tendões, nervos. Encontro o que procuro. Músculo orbicular dos olhos. Responsável pelo fechamento das pálpebras. Leio em voz baixa, como se estivesse confirmando algo que já sei. Após a morte, ocorre relaxamento progressivo. Não há contração voluntária, não há estímulo nervoso, não há resposta. Fecho o livro. Fico alguns segundos olhando para a capa. Então digo: não há motivo para resistência, mas alguns resistem. No estúdio preparo outro corpo. Mulher, 60 e poucos anos, infarto, sem trauma, sem marcas externas. A pele do rosto ainda mantém certo viço. O rigor mortis começa pelos músculos menores. Mandíbula, pescoço, dedos. Os olhos ainda estão fechados. Por enquanto, aproximo a luz. Inclino a cabeça dela. Encosto meus dedos nas pálpebras. Antes de tocar, percebo algo novo. Hesitação. Não por medo, por expectativa. Fecho os olhos dela, suave, sem pressão. Permanece fechado. 5 segundos. 10. Nada acontece. Um alívio pequeno demais para ser real, mas eu não paro. Abro, fecho de novo, abro, fecho. Como se estivesse testando um mecanismo. No terceiro fechamento, a pálpebra treme. Não espasmo. Espasmos são rápidos, irregulares. Isso é lento. Um microdeslocamento, como tecido cedendo. Sinto meu estômago apertar. Fecho, seguro, solto. Os olhos permanecem fechados. Eu deveria parar, mas me inclino. Aproximo meu rosto. Abro manualmente uma das pálpebras. A córnea já começa a perder brilho. Pequenos pontos opacos se formam na superfície. Sinais normais. Tudo normal. Mesmo assim, sinto vontade de fotografar. Não o corpo, o olho. Monto a lente macro. Ajusto o foco. Aproximo. Vejo microvasos rompidos na esclera. Vejo pequenas irregularidades na superfície. Vejo o reflexo distorcido da luz. Disparo. O clique ecoa. No instante do disparo, a pupila parece dilatar. Não muito. Um suspiro de movimento. Sutil. Tão pequeno que poderia ser ilusão. Fico imóvel. Aproximo novamente. Olho direto. A pupila está normal. Talvez tenha sido a luz. Talvez tenha sido a adaptação ao clarão. Talvez. Disparo de novo. Dessa vez, observo sem olhar pela lente. Olho direto para o olho. No clique, a pupila se abre, fecha. Não como um reflexo vivo, como um ajuste. Como se estivesse encontrando uma posição melhor. Minha respiração falha. Não. A palavra sai baixa, fraca. Como se eu estivesse corrigindo um erro de leitura. Não o mundo. Disparo uma terceira vez. Nada acontece. O olho permanece igual. Silêncio. O estúdio parece mais apertado. O ar mais pesado. O cheiro de morte não é forte. Nunca é. É doce, levemente metálico, quase morno. Fecho a pálpebra. Ela permanece fechada.
tudo normal, tudo aceitável, mas agora eu sei. Não foi um acaso, não foi imaginação, porque imaginação não repete. Passo os dias seguintes fotografando olhos, não corpos, olhos. Alguns não mostram nada, são apenas globos opacos, vidros sem reflexo. Outros, às vezes, no disparo. Há um ajuste mínimo, uma dilatação, um micromovimento, nunca igual, nunca previsível. Começo a anotar: hora da morte, causa, idade, tempo desde o óbito. Nada forma padrão, nada faz sentido. Mas todos têm algo em comum. Nenhum deles morreu acompanhado. Hospital vazio, casa vazia, quarto fechado, sozinhos. Talvez não seja sobre músculos, talvez não seja sobre nervos, talvez seja sobre interrupção. Algo que foi cortado antes de terminar. Uma frase sem ponto final. Um pensamento sem conclusão. Passo mais tempo com os corpos, em silêncio, sem música, sem rádio, apenas eu e eles. Às vezes falo, não percebo quando começo. Você viu alguma coisa? Nenhuma resposta. Claro, mesmo assim, alguns olhos permanecem abertos. No fim do dia, preparo um homem jovem, 32 anos, overdose, olhos abertos quando chega. Tento fechar, não fecham. Nenhuma resistência mecânica, nenhuma rigidez, apenas não fecham. Aproximo meu rosto, olho dentro, não vejo nada além de opacidade. Mesmo assim, sinto uma sensação absurda, como se eu estivesse interrompendo algo, como se aqueles olhos estivessem ocupados, montando a câmera. Ajusto a lente, aponto. Antes de disparar, sussurro: eu só quero entender. Disparo. No clique, a pupila dilata. Dessa vez, não é sutil. É claro, breve, mas claro. Eu recuo um passo. Minhas mãos tremem, não de medo, de excitação, de confirmação. Não é músculo, não é nervo, não é acaso. Alguma coisa ainda usa os olhos. E pela primeira vez, me ocorre um pensamento que não me assusta. Talvez eles não estejam resistindo. Talvez estejam ocupados, olhando. Eu não percebi quando começou. Foi durante um piscar, um simples fechar de olhos. Só que eles demoraram a abrir. 1 segundo, 2. Tempo demais para um gesto automático. Eu tentei de novo. Fechei, abri, normal. Mas não parecia normal. Havia uma leve resistência. Como se as pálpebras estivessem mais pesadas. Ou mais finas. No estúdio, diante de um corpo, eu encostei o dedo na minha própria pálpebra. A pele estava mais seca, sensível, quase translúcida sob a luz lateral. Eu ri. Cansaço. Só isso. Passei a noite editando ampliações de pupilas. Olhos mortos, olhos fixos, olhos interrompidos. Talvez estivesse apenas projetando. Talvez estivesse vendo movimento onde não havia. No dia seguinte, ao acordar, senti algo estranho. Minhas pálpebras estavam coladas, não por lágrimas secas, por tensão, como se tivessem sido mantidas abertas por tempo demais. Fui ao espelho. Meus olhos estavam levemente avermelhados, nada grave, mas havia um detalhe, um pequeno ponto opaco no canto da córnea. Eu me inclinei, aproximei o rosto do espelho. O ponto estava ali, discreto, quase invisível. Eu pisquei, ele não se moveu. Passei o dedo, não saiu, não doeu, mas estava lá. No estúdio, enquanto preparava um corpo, senti outra coisa. Ao pressionar a pálpebra do cadáver, senti o mesmo tipo de resistência que havia sentido na minha. Como se o tecido estivesse aprendendo algo, ou repetindo. Comecei a piscar mais, consciente, testando o movimento. Fechar, abrir, fechar, abrir.
até perceber que estava fazendo isso compulsivamente. Como se precisasse confirmar que ainda funcionava. Naquela noite tive dificuldade para dormir. Não por medo, por sensação. Era como se meus olhos não quisessem fechar completamente. Quando finalmente adormeci, acordei de imediato, sem saber quanto tempo passou. Porque meus olhos estavam abertos. Eu não lembrava de tê-los aberto, e a sensação era familiar, a mesma dos corpos, olhos que não fecham. Eu sentei na cama devagar. Não havia ninguém no quarto, mas eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não presença, não sombra, alinhamento. Como se minha linha de visão estivesse ajustada com algo acima. Muito acima. Eu tentei forçar os olhos a fechar. Consegui, mas eles abriram sozinhos, lentamente, sem espasmo, sem dor. Apenas abriram. Eu fiquei sentada no escuro, testando. Fechar, abrir, fechar, abrir. Funcionava, mas com atraso. Como se o comando estivesse passando por outra coisa antes de chegar. No dia seguinte, diante do espelho do estúdio, eu vi, não no ambiente, em mim. Minha pupila dilatou, sem mudança de luz, sem estímulo. Eu não estava com medo, eu estava imóvel. E ainda assim, ela se abriu, breve, mas clara. Eu não recuei, eu me aproximei, encostei o rosto no espelho, observei com atenção. E pela primeira vez, pensei algo que não me assustou. Talvez eu não esteja sendo observada. Talvez eu esteja sendo ajustada. Eu parei de testar. Não adianta testar quando o mecanismo já mudou. Eu não pisco mais com naturalidade. Eu calculo, fecho, abro, comando consciente. Se eu relaxo, eles permanecem abertos. Não doem, não ardem, apenas não fecham. No estúdio, os corpos já não me assustam. Eu entendo agora. Eles não resistiam. Eles estavam ocupados. Eu demorei a perceber, mas aprendi rápido. Quando encosto meu dedo na pálpebra de um cadáver recente, minha própria pálpebra reage. Não espasmo. Sincronia. Se eu fecho o dele, o meu fecha junto. Se o dele abre, o meu abre antes. Não é reflexo, é correspondência. Eu comecei a escolher corpos mais recentes, quase mornos. O tecido ainda responde ao toque. A pele ainda guarda elasticidade. O sangue ainda não decidiu onde ficar. É mais fácil sentir o ajuste. Hoje foi um homem de 40 anos. Acidente. Olhos abertos quando chegou, fixos. Não acima, não em mim, na lente. Eu me aproximei, sem luvas. Encostei o polegar na pálpebra, senti a textura, a leve resistência do globo. E então, senti algo que não era dele. Era meu. Uma pressão interna, como se a órbita estivesse cheia demais. Eu não recuei, eu pressionei. Ele abriu mais. Não em mim, na lente. Eu abri junto. Não conscientemente, não por decisão. Meu campo de visão pareceu ampliar. A luz ficou mais intensa, o estúdio mais fundo, mais alto. Eu ouvi o clique da câmera, mas eu não disparei. A câmera já estava armada. Eu não lembro de ter preparado. Eu não lembro de ter ajustado o temporizador. Mas ela disparou. Eu vi o clarão, e por um segundo, eu não estava atrás da lente. Eu estava deitada, olhos abertos, imóveis. Eu senti a madeira sob minhas costas, fria. Eu senti o peso da minha própria mandíbula relaxando. Eu ouvi minha respiração, mas não sabia de onde vinha. Piscar, escuro. Quando voltei, eu estava em pé, diante do corpo, minha mão ainda tocando a pálpebra dele. Eu soltei, ele não fechou. Eu também não. Fui até a revelação. Minhas mãos estavam firmes demais. A imagem surgiu devagar. Primeiro o contorno, depois o rosto, depois os olhos. 2 corpos, um na mesa, outro ligeiramente deslocado, não idêntico,
mas próximo demais. A textura da pele parecia irregular, como se estivesse sobreposta. Camadas. Eu toquei meu próprio rosto. A pele parecia fina, mais fina do que antes, quase como papel úmido. Eu pressionei a bochecha. Senti algo sob a superfície. Não osso, não músculo. Algo tensionado, como se estivesse vestindo uma versão errada de mim. Eu sorri. E a sensação foi estranha. A musculatura demorou a acompanhar, como se o comando tivesse que atravessar outra camada antes de alcançar o rosto. Eu não estou sendo observada. Eu não estou sendo ajustada. Eu estou sendo alinhada. E o mais estranho é que não dói. Eu não consigo me mover. Mas não sinto pânico, não há dor, apenas peso. A madeira sob minhas costas é fria, densa, familiar. O ar tem cheiro de desinfetante barato, soro, metal. Eu reconheço esse cheiro. Ou talvez eu esteja lembrando dele. Não consigo fechar os olhos. Eles permanecem abertos, fixos. Eu tento comandar. Nada acontece. A passos, lentos, firmes, eu escuto tecido roçando. O som de algo sendo ajustado. Uma respiração controlada. Ela está aqui. Eu não vejo o rosto dela completamente. A luz lateral corta o ambiente. Transforma o estúdio em sombras longas. Ela se aproxima. Suas mãos tocam meu braço. Frias. Mas não tão frias quanto eu. Ela levanta minha mão. Os dedos permanecem semiflexionados, como se ainda segurassem algo invisível. Ela desliza os dedos pelos meus, endireita. A articulação estala, seco, quase educado. Eu conheço esse som. Ela inclina minha cabeça 2 graus para a direita. Sempre 2 graus. Eu sei disso, porque eu já fiz isso. Ou pensei que fiz. A mandíbula pesa. Ela toca meu queixo. Abre levemente minha boca. A língua repousa espessa. Os dentes parecem maiores com o lábio retraído. Eu conheço essa descrição. Eu já descrevi isso. Ela fecha, ajusta, suaviza. Agora os olhos. Sempre os olhos. O polegar dela encosta na minha pálpebra superior. O indicador na inferior. Ela desliza. Eu sinto o globo ocular girar sob o tecido, mas eu não consigo impedir. Ela fecha. 2 segundos. 3. Eu forço. Eu preciso ver. Minhas pálpebras abrem, lentamente. Ela não se assusta. Ela se inclina, observa. Eu estou olhando para ela. Não acima, não para a luz. Para ela. E por um instante, eu entendo. Ela não está aprendendo. Ela está repetindo. Ela aproxima o rosto do meu. Eu vejo seus olhos. Há algo diferente neles. Uma leve opacidade no canto da córnea. Um ponto discreto. Eu já vi isso antes. Eu sinto vontade de rir, mas não tenho controle sobre a musculatura. Ela puxa a cadeira. Senta diante de mim. Fica na mesma altura. Ela me observa como se estivesse esperando algo. Eu quero avisar, quero dizer que não é assim que funciona. Mas minha boca não responde. Ela monta a câmera. A luz já está ajustada. Meu campo de visão é estreito, mas suficiente. Ela se posiciona atrás da lente. O dedo repousa sobre o disparador. Por um instante, eu juro que a pupila dela dilata. Não a minha, a dela. Ela prende a respiração e dispara. O clique ecoa alto demais. O som atravessa o estúdio, atravessa o tempo, atravessa a memória. E então eu lembro, o homem de 83 anos, o cheiro de hospital, a pele fina, as veias azuladas como raízes rasas. Eu lembro de tocar aquele corpo, de ajustar aquela cabeça, de fechar aqueles olhos. Mas aquele corpo não era um homem velho, era eu. Sempre fui eu. Sempre foi essa mesa, sempre foi essa luz lateral,
Sempre foi essa versão. Eu não fotografo mortos. Eu fotografo o que sobra. E agora, eu sei o que sobra. Ela se afasta da câmera. Observa a imagem revelando. Eu não consigo ver o papel, mas vejo o reflexo nos olhos dela. 2 corpos, um deitado, outro ligeiramente inclinado. Eu tento respirar. Algo entra, algo sai, mas não sei se é ar. Ela se aproxima de novo. Toca minha testa fria, passa a mão com delicadeza e sussurra, quase sem voz. Não é assim que funciona.